Muito bom dia a todos e todas. Em nome do Câncer CBC, eu gostaria de dar as boas-vindas ao webinar Pandemia e Contratos de Infraestrutura, da renegociação ao litígio. Eu cumprimento e agradeço a generosidade dos palestrantes que nos brindaram com seus conhecimentos hoje e também cumprimento a todos que nos acompanham nessa manhã. Bom, há mais de 40 dias, acompanhamos de casa os desenvolvimentos da pandemia da Covid-19 e os efeitos devastadores que tem causado na sociedade. A situação atual nos traz uma gama enorme de desafios das mais diversas ordens. E com o câncer CVC não foi diferente. Hoje, nesses longos dias de isolamento social, nossa equipe vem trabalhando de forma 100% remota e com muito sucesso. Mas não foi um processo fácil. Requereu muitos esforços conjuntos, tanto da secretaria quanto da direção do centro de arbitragem e de todos os colaboradores. Esse esforço é atribuído às pessoas, o esforço conjunto das pessoas. E 2 resoluções administrativas foram implementadas nesse período, visando a organização interna e também a dar segurança aos árbitros, mediadores, advogados, partes, em relação à condução eletrônica dos mais de 300 casos em andamento que nós temos e também possibilitando a entrada de novos casos. Nesse período já foram mais de 10 arbitragens e algumas mediações que se iniciaram. Mesmo diante da dificuldade, o Câncer CVC se manteve firme no compromisso com a excelência dos serviços prestados na administração de ADRs e, sobretudo, preservando a saúde, a segurança e a integridade da comunidade como um todo. Então, fica aqui minha breve e singela homenagem a todos os colaboradores do Câncer CVC pelo belíssimo trabalho e incansável frente aos desafios impostos pela pandemia. Vale também destacar as ações institucionais de cunho social que vêm sendo promovidas pelo Centro, marcadas pela generosidade da nossa presidente, doutora Eleonora Coelho. Eu aproveito a oportunidade para dividir com vocês, me permitam compartilhar a tela, os dados bancários de uma iniciativa social muito bonita, que já tem uma atuação sólida há alguns anos, conhecida no centro de São Paulo, mas que também tem atividade em outros 2 estados, que é o Serviço Franciscano de Solidariedade, o CEFRAS. A organização, que atua já há bastante tempo, como eu disse, lançou agora um plano de enfrentamento ao novo coronavírus. Então, eles estão expandindo a ação de solidariedade também para a periferia. Então, quem puder ajudar, nós pedimos que, como medida de retribuição à gentileza dos palestrantes que vão dividir seus conhecimentos conosco hoje, que façam uma doação de qualquer valor, que certamente será muito importante. Se a gente, enfim, fazendo pouco, a gente consegue fazer muito por alguém. Voltando aqui para o nosso webinar, todos sabemos que a situação que vivemos, essa difícil situação, redefinirá as relações, gerará dificuldades aos negócios, impactará contratos e certamente ensejará em novos conflitos, né? Então, o webinar de hoje se propõe a contextualizar e discutir os impactos da pandemia nos contratos de infraestrutura, envolvendo a participação da administração pública, e com isso eu passo a apresentar o nosso time de especialistas que vão nos brindar com seus conhecimentos nessa manhã. Na ordem das suas respectivas apresentações, Dr. José Nantala, advogado especializado em contencioso empresarial e direito internacional, integrante do escritório Peixoto e Cury Advogados.
doutorando e mestre em Direito Internacional pela Universidade de São Paulo, pós-graduado em Estudos Europeus pelo Centro de Estudos Europeus da Universidade de Coimbra e membro fundador do GBRICS da USP. A doutora Cristina Mastrobono, fellow do Chartered Institute of Arbitrators e ex-procuradora-geral adjunta do Estado de São Paulo, possui LLM pela Universidade de Chicago e é advogada especializada em contratos de infraestrutura, prestando consultoria estratégica e atuando como árbitra. O doutor André Luiz Monteiro, of Counsel em Queen Emanuel, Urquhart & Sullivan LLP, visiting scholar na School of International Arbitration da Queen Mary University, Universidade de Londres, junior academic visitor na Universidade de Oxford e doutor e mestre em Direito Processual Civil na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. E, por fim, doutora Priscila Cunha do Nascimento, procuradora-geral junto à Agência Nacional de Transportes, mestre em Direito pelo Instituto Brasiliense de Direito Público e especialista em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas. Bom, sem mais delongas, me desculpando por ter demorado, eu passo a palavra para o Dr. José Nantalo. Pessoal, bom dia a todos. Alegria imensa estar aqui com vocês essa manhã, na segunda-feira. E agradecer imensamente ao CANS-CBC, as palavras, inclusive, da Leonora Raj, que apresentou essa iniciativa do CANS-CBC, é bastante comovente, junto ao Cefras. Espero que a gente consiga arrecadar doações e que tenhamos êxito também nisso, aqui no nosso webinar. Cumprimento também meus colegas, o André, a Cristina e a Priscila, por estarem aqui. Estou ansioso por ouvi-los. Eu vou compartilhar com vocês agora, pessoal, a minha apresentação e vamos seguir aqui. Vamos lá. Ela começou um pouco antes, né? Bom, quando a gente organizou o webinar, ficou para mim falar um pouco, fazer uma fala um pouco mais introdutória, né? E acabei trazendo a discussão para a parte da boa-fé, que é o meu tema, é uma das partes importantes da minha pesquisa de doutorado, né? E eu denominei minha apresentação com boa-fé a infraestrutura dos contratos, né? Por quê? Eu faço aqui um paralelo em que, pelo menos sob o meu ponto de vista, a boa-fé está para o contrato como a infraestrutura está para o desenvolvimento. Ou seja, não existe contrato sem boa-fé. Contrato sem boa-fé é imposição, é golpe, né? E desenvolvimento sem infraestrutura também é difícil, ele é pueril, né? Para que haja desenvolvimento em um determinado país, determinada comunidade, há, né, a necessidade premente do acompanhamento da infraestrutura, certo? Então, o nome, o título da apresentação foi esse, justamente para estabelecer esse paralelo, essa visão pessoal, né, que eu tenho sobre o tema. E eu, como sou internacionalista, se é que dá para a gente chamar alguém de internacionalista, eu gosto de ser internacional, dizendo assim, né? Eu achei interessante começar a apresentação falando um pouco de aspectos internacionais relacionados à infraestrutura. Quem lembra um pouco das nossas aulas de história, Plano Marshall, né? E lembra do que aconteceu no pós-guerra, da necessidade do mundo reconstruir, evitar revanchismo através do fomento ao desenvolvimento, né? Todo mundo sabe o papel da infraestrutura, o papel do fomento à infraestrutura nesse momento, e o que é algo que é importante para hoje, porque hoje a gente vive também uma situação de crise, né? Se a gente pega, por exemplo, para ter uma base empírica, os primeiros projetos do Banco Mundial, os primeiros 20 anos do Banco Mundial, instituição multilateral, banco multilateral vinculado à ONU, né? A gente percebe que é praticamente exclusiva de projetos de infraestrutura.
Inclusive aqui no Brasil, né, a hidrelétrica de Paulo Afonso, na Bahia, em 1950, recebeu aportes do Banco Mundial para o financiamento da barragem. Enfim, né. Então, o papel do Banco Mundial e da comunidade internacional na produção de infraestrutura, na constituição de infraestrutura, foi muito importante, inclusive para a consolidação de uma paz um pouco mais duradoura, pelo menos em escala global, né. E o que aconteceu desde então, no pós-guerra, foi o fomento e crescimento de novas instituições, instituições regionais, como o caso do BID, African Development Bank, o Fomplata, uma outra aqui no Brasil. O BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, é muito interessante, sabe? Lembrar que ele foi uma ideia do JK. Ele é vinculado à UEA, mas foi o próprio Juscelino Kubitschek que teve essa ideia de fomentar um banco interamericano de desenvolvimento, né? E bancos mais recentes, o Fomplata virou banco só em 2018, né? Mas ele já existe desde a década de 60. Há ainda também agora 2 bancos que eu listei aí mais recentes, o Asian Investment Infrastructure Bank, que é o grande fomentador da nova Rota da Seda da China, né, a famosa Belt and Road Initiative, e o NDB, que é o mesmo Development Bank, conhecido também como Banco dos BRICS, né. E, assim, como a gente percebe, como sempre foi, a infraestrutura sempre foi um assunto de interesse público, certo? Desde os primórdios, foi uma concordância, inclusive, entre Adam Smith e Karl Marx, a necessidade de infraestrutura para desenvolvimento, e como isso sempre foi de interesse público. E tanto foi de interesse público e governamental que os bancos nacionais de desenvolvimento e os planos de desenvolvimento que falavam efetivamente em desenvolvimento de boa-fé, né, traziam consigo grandes planos de infraestrutura, né. É por isso também que a atração de investimento pelos países na época da reabertura econômica, a partir da década de 80, teve a ideia de trazer investimento para o fomento de atividades, para o fomento de infraestrutura dos países, justamente porque sabiam que sem infraestrutura adequada não haveria desenvolvimento. Quem fez isso com sucesso, né, acabou colhendo frutos muito bons no futuro. A gente vê o caso da China, Coreia do Sul, do próprio Japão, depois do desastre da Segunda Guerra. O que a gente sabe, então, é que com a atração do investimento, começa a ter a maior participação dos particulares em projetos de infraestrutura. E quando um particular vai ver um projeto de infraestrutura, ele sabe que são relações de longo prazo, 30, 50 anos, e que isso gera uma série de riscos muito grandes e que são muito difíceis de você prever, por melhor que seja os estudos, por melhor que seja o levantamento de informações que você faça a respeito daquela jurisdição daquele país. O custo da incerteza é muito alto, a política às vezes pode incentivar e pode assustar ao mesmo tempo o investidor, né? Então, por isso que eles buscam tanta proteção do investimento, por isso que eles buscam jurisdições e locais onde eles se sintam mais seguros para fazer negócio, para investir nesse tipo de projeto. Não sei se eu estou indo muito rápido, ou na verdade se eu estou indo muito devagar, mas é um assunto bastante geral, às vezes é um pouco difícil de cobrir, né? Mas quando a gente fala aqui de investimento em infraestrutura por partes privadas, né, assim, a gente vê que o investidor e o próprio poder público, o próprio negociador, o poder público se depara com uma estrutura complexa do ponto de vista jurídico, que tem ali desde tratados internacionais que regulam a matéria, como são os casos, por exemplo, dos BITs, Bilateral Investment Treaties, os ACFIs, que são BITs à brasileira, um modelo brasileiro de BITs, acordos bilaterais em geral que acabam falando de investimento, acordos regionais, que vive a realidade da comunidade europeia, o André também sabe do que eu estou falando, e também a legislação nacional. Quando eu falo de legislação nacional, não é só lei, né? Agências reguladoras, própria jurisprudência, a Priscila vai falar um pouco disso, com a experiência dela na NTT,
como as agências reguladoras são normativas, né, e tem ali contribuições importantes para esse tipo de discussão. Então, esse olhar já traz uma ideia do quão complexa a vida do particular que quer investir em infraestrutura. E também, quando a gente olha para as leis nacionais, aqui já falando de Brasil, sobre contratos públicos, não só a Lei 866, mas as outras leis que têm atreladas a determinados setores da economia, aviação, transportes terrestres, energia, enfim, existe um arcabouço de legislação bastante complexo e que também, além de tudo, tem a aplicação supletiva das leis de direito privado, os contratos tipo de coisa. O artigo 54 da Lei 866 prevê isso e isso é muito importante para a gente ter uma ideia de quão difícil é o ambiente quanto o grau de especialização que demanda, né? E, além de tudo, tem os contratos privados, que são paralelos à contratação pública. A infraestrutura, normalmente, tem um viés público bastante forte, mas também tem contratações privadas paralelas que também são muito importantes, subcontratações, financiamento com entidades privadas para que o investidor, para que a pessoa que está participando de uma concessão consiga efetuar suas atividades com maior segurança, né? Sobre investimento protegido de uma forma, seguros, resseguros, enfim. O ambiente é muito complexo. E ambientes complexos, principalmente quanto à infraestrutura, que tem projetos grandes e longo prazo, a boa-fé se torna algo primordial, né? Tanto por parte da administração pública como do privado. E no ambiente de pandemia, como que a gente vive, essa situação ainda se torna mais preemente. Por quê? Porque a boa-fé, ela que dá transparência para o contrato, ela que, o princípio da boa-fé é que faz com que as partes, ao negociarem um contrato, saibam o que querem com aquilo, saibam o que pretendem e, principalmente, deixem isso claro para a outra, né? Então, o investidor, ou a parte privada ou a parte pública, um contrato de infraestrutura, tem que ficar muito atento a como a boa-fé é tratada, qual é o tratamento da boa-fé na lei aplicável naquele contrato, né? A gente sabe que a boa-fé é vista de formas diferentes a depender da jurisdição. O André, lá em Londres, tem essa vivência grande lá em Londres, sabe como é diferente a posição do Reino Unido com relação à boa-fé, né? Mas, por exemplo, na França, em 2017, teve uma reforma do Código Civil francês em que a boa-fé foi incluída como questão de ordem pública, né? Aqui no Brasil, a gente teve também uma reforma recente, de 2019, sobre o princípio da boa-fé no Código Civil, né? Que tentou tratá-la de uma forma um pouco mais objetivada, o que é importante. Boa-fé não é ser bonzinho, boa-fé é justamente aquilo que eu disse, é saber o que quer, saber o que quer fazer, saber quais são os seus objetivos e deixar isso sempre muito claro no contrato, ou seja, refletir suas intenções de forma clara no contrato, justamente para que elas sejam devidamente defendidas e observadas no seu decorrer, né? E as cláusulas que são comuns em contratos de infraestrutura, que são relacionadas à boa-fé, são as cláusulas de hardship e força maior, que são cláusulas de saída ou até de suspensão de cumprimento de obrigações, de diminuição, revisão de contrato, né? Hardship é o que a gente chama aqui no Brasil de reequilíbrio, talvez, né? Existem outros tipos de cláusulas que são mais ou menos relacionadas a isso, como as famosas Material Adverse Effect e Material Adverse Change, que são cláusulas mais relacionadas a processo de M&A, né? Mas que também são recorrentes em contratos de financiamento, né? São aquelas cláusulas que regulam o que acontece entre o signing e o closing, né? Se existe quando ocorre algum efeito, um problema grave entre esses marcos temporais, tanto o lender quanto o borrower, ou seja, o credor e o devedor, podem, de certa forma, pular fora do contrato, né? Então, elas estão sempre associadas às situações como a que a gente vive hoje, né? Situação de pandemia, de imprevisibilidade, eventos que são completamente fora do controle
a cláusula de take or pay, cláusulas que estabelecem volumes mínimos, oscilação de preço de tarifa, por exemplo, de infraestrutura que tem, por exemplo, pedágio, tem os contratos de ferrovia, que tem ali as tarifas que são cobradas de uma companhia para outra, quando uma vai usar o trilho que a outra tem de concessão. Essas cláusulas também estão atreladas à boa-fé e também a situações como as que a gente vive, de imprevisibilidade, ausência de controle, efeitos que não estão sob o controle das partes mesmo, né? Que acontecem por um problema absolutamente lamentável e que não tinha como ser evitado, né? E numa situação como essa, a observância da boa-fé é muito importante, porque se você não dá um aviso devido, se você não compartilha com a outra parte, você poder, ou particular, não compartilha com a outra parte as dificuldades, se você não demonstra quais são as suas dificuldades, isso desde o começo, você pode inclusive perder o seu direito, você pode inclusive não ter fundamento para exigir o cumprimento daquela cláusula. Certo? Então, é muito importante que as partes saibam os efeitos da pandemia nos seus negócios e também saibam comunicar isso. Né? No contrato público, a gente vai ver depois, daqui a pouco, com mais propriedade, inclusive pela Cristina, com o André, qual é onde que toca, né, o ponto o que é importante, enfim, é que quando se vai comunicar os efeitos da pandemia, teve no seu contrato, no projeto que você tem junto com a administração pública, quase todos os contratos têm cláusula de reequilíbrio, quase todos os contratos, pelo menos os que eu conheço, têm esse tipo de cláusula, mas eles demandam uma série de obrigações paralelas que o particular precisa tomar cuidado na hora de exercê-las. E isso vai ao encontro, inclusive, do que a legislação internacional, os princípios internacionais relacionados à boa-fé estabelecem. Os princípios do Universal falam justamente isso. Quando ele tem uma vinculação bastante forte entre força maior e boa-fé, porque não adianta nada você ter um evento que caracterize força maior, porque ele é imprevisível, porque ele é fora do seu controle, e você não comunica isso, se você não comunica isso da forma correta. Isso está no artigo 7.1.7 do princípios do Universal. Então, é muito importante a observância disso. Tá? Então, aqui só para falar um pouquinho só de litígio, já estou finalizando. O que é interessante, o que é importante é que nesse ambiente que a gente está hoje, levar a discussão para o litígio talvez não seja o melhor caminho. As negociações, isso tem sido repisado em quase todos os webinars que a gente participa. Né? Boa-fé nas negociações levada ao extremo, né? Ou seja, comunicar com transparência as dificuldades vai levar, sim, uma possibilidade de reequilíbrio no Brasil ainda mais. O governo soltou de um pacote de benesses às empresas, tudo, mas mesmo assim, se esse pacote não é suficiente para reequilibrar, né, você precisa, de certa forma, demonstrar isso para a administração pública para pleitear algo diferente. Né? Se não deu impasse na negociação, talvez o melhor remédio seja partir para uma mediação, algo assim, do que levar para o litígio. O litígio, numa situação como essa, traz ainda maior imprevisibilidade, dado o próprio movimento que o próprio governo tem feito para minimizar os efeitos da crise. Então, isso que eu queria falar, até me estendi um pouco mais do que eu devia, passei uns 2 minutos do meu tempo, mas desculpe se eu corri um pouco, mas é isso. Já pode passar para o próximo. Obrigado, pessoal. Com a palavra a doutora Cristina Mastrobono, por favor, doutora.
Obrigada, Eleonora. Bom, a minha parte aqui desse pequeno bate-papo nosso é abordar mais especificamente, então, os efeitos da pandemia nas concessões, nos contratos administrativos, né? Bom, o José Nantala fez uma excelente explicação sobre a questão da boa-fé nos contratos, né? E, como uma pequena introdução, eu posso falar que a boa-fé ela tem que necessariamente nortear os contratos de concessão, né? Porque são contratos de longo prazo, e aqui eu me refiro a concessões em geral, concessões comuns, concessões administrativas e as patrocinadas, essas duas últimas no modelo, então, de parceria público-privada, né? Esses contratos são parcerias de longo prazo, ligar o prazo aqui, falando em prazo, parcerias de longo prazo, que tem que ser necessariamente, para que sejam contratos executados com eficiência, tem que ser norteados pela boa-fé dos contratantes, dos dois lados. Bom, passando agora, então, para a pandemia, como lidar com esses contratos nessa situação de pandemia que a gente está enfrentando, né? Bom, o primeiro aspecto que eu vou mencionar é que não tem mais dúvida nenhuma de que a pandemia ela gera consequências que podem ser consideradas como força maior nos contratos, né? São fatos imprevisíveis ao momento da assinatura do contrato, produz efeitos que não poderiam ter sido calculados, né, e efetivamente acabam onerando aquele contrato e a prestação do serviço, né? Então vejam que a pandemia em si ela é um fato, não é a pandemia em si que é força maior, mas os efeitos decorrentes das medidas tomadas pela administração pública para fazer frente a essa pandemia, ao combate a essa pandemia, é que geram efeitos nos contratos e vão, então, ter que ser trabalhados caso a caso, né? Bom, a gente tem notícias dos devastadores efeitos que estão sendo causados nas diversas concessões, né? Uma das mais importantes, uma das áreas que mais tem sido afetada é o setor de transporte, né? O setor aeroviário, metrô, concessões rodoviárias, enfim. Isso tudo, então, agora vai ter que ser trabalhado. Eu vou dar um panorama geral do que pode ser feito, né? Primeiro aspecto, o direito ao reequilíbrio é garantido pela Constituição, pela Lei de Concessões e, em regra, também pelos contratos, né? Em regra, em geral, tem a parte do contrato que se refere à questão do direito ao reequilíbrio, às vezes estabelecendo a metodologia que se deve perseguir, que se deve trilhar, né, para chegar ao efetivo reequilíbrio do contrato. E muitas vezes não, muitas vezes é uma cláusula genérica que não dá exatamente o passo a passo, né? E aí que vai ser o problema maior, né? Bom, mas então, estando claro que existe o direito ao reequilíbrio, e a gente sabendo que nós estamos enfrentando uma pandemia que se aplica em todos os contratos, que produz reflexos, em geral, em quase todas as concessões, né? Primeira pergunta que a gente pode fazer é, bom, mas não seria interessante, então, ter um regramento geral sobre isso, né? Porque, em princípio, muitas das dúvidas já estariam sanadas, né? Mas, bom, eu penso que não, acho que a maioria dos administrativistas pensa que não, porque um fator mais importante é a análise do contrato específico, análise da situação em concreto, né? Reequilíbrio, não existe uma fórmula que se aplica para os contratos em geral, né? A primeira tentativa de
regulação a nível nacional, e na verdade aqui estou até usando o vocabulário errado, não é uma tentativa de regulamentação, mas houve já a Lei Geral 13.979, de fevereiro de 2020, que traçou orientações gerais para o enfrentamento dessa situação de emergência enfrentada tanto pela administração federal quanto pelos estados e municípios também, né? E essa lei, ela traça não é uma orientação geral já específica para ser aplicada em cada contrato, mas ela traça enfim, uma orientação permitindo já que sejam aplicadas restrições excepcionais e temporárias a rodovias, portos e aeroportos, sempre fazendo referência à necessidade de ato específico e com a articulação prévia com o poder concedente. O que significa essa articulação prévia? Significa que já há um reconhecimento de que cada contrato e cada nível de contratação é uma, né? Ou seja, não poderia a União impor medidas a concessões rodoviárias estaduais, por exemplo, né? Bom, a partir dessa autorização de regulamentação geral, algumas medidas passam a ser tomadas. Acredito que a Priscila talvez vá abordar isso melhor, mas uma que eu faço referência a uma regulamentação já traçada no âmbito da ANAC, né, com medidas para a aviação civil, onde já foram autorizadas algumas medidas de alívio ao caixa das concessionárias de aeroportos, né? Que é a autorização de que as outorgas dos últimos aeroportos concedidos, algumas das outorgas que vencem durante o ano de 2020, que elas sejam pagas até dezembro desse ano, né? Então, isso já é uma medida prévia de mitigação dos riscos que estão sendo enfrentados, né? Foi bem interessante essa medida da ANAC, né? Bom, mas passando rapidamente, o que acontece nos contratos em curso, né? Bom, a primeira regra é que não existe regra, né? Há necessidade de uma análise individualizada de cada contrato, considerando o tratamento regulatório, o que a agência que regula aquele contrato, ou o poder público que regula aquele contrato, quais são as regras existentes a respeito de requisitos de contrato. Já tem ali uma resolução, uma portaria que disciplina esse procedimento que visa a um pleito de reequilíbrio, né? É necessário olhar, o contrato tem mecanismos para fazer frente a essa situação? Necessidade de olhar, antes de mais nada, a matriz de riscos do contrato, né? O que diz aquele contrato específico em relação aos efeitos que estão consequências negativas no contrato, né? Então, aqui a gente até vai entrar numa situação, muitas vezes, de efeitos que estão sendo causados, mas que não entram no conceito geral de força maior. Por exemplo, risco cambial. Existem contratos que, embora tenham a cláusula de força maior, elas estipulam que o risco cambial daquele contrato é assumido pelo contratado, né? Então, é uma situação que poderia ser, né, a variação cambial gravíssima, né, ou muito forte que a gente está sofrendo agora, ela não vai ser caracterizada como força maior, ela não vai ensejar o reequilíbrio naqueles contratos cujo risco cambial tenha sido assumido pelo contratado, né? Então, essas são situações específicas que precisam ser olhadas quanto aquele contrato, quanto a matriz de risco daquele contrato foi detalhada, quanto ela foi específica para algumas situações, né? Bom, se nessa situação, por exemplo, que eu falei da variação cambial, pode haver discussão
se o poder público pode, não obstante a situação do contrato, assumir ou não o prefeito de prosseguimento do contrato, é um outro tema e a gente teria que estar discutindo com mais tempo, né? Bom, passada essa análise específica, eu acredito que a situação que a gente está enfrentando, até eivado, assim, tendo como premissa a boa-fé das partes, é necessário que o contratado, que o concessionário, apresente um plano para o poder público específico, para o poder concedente, e um plano de recuperação, de sugestões de reequilíbrio, um plano factível, né? Considerando todas as variáveis daquele contrato, né? Em regra, o reequilíbrio de um contrato, ele vai ser buscado pela prorrogação do prazo do contrato. Isso é quase que uma regra geral, assim, né? Inclusive, recentemente, Portugal soltou uma medida provisória estabelecendo que todos os reequilíbrios decorrentes da pandemia nas concessões serão trabalhados mediante prorrogação do contrato, né? Agora, essa é uma medida boa? Eu, pessoalmente, acredito que não, porque eu acredito que a análise de cada contrato ela pode trazer sugestões muito mais eficientes para os dois lados, tanto para o contratado, para a concessionária, quanto também para o poder público, né? Por quê? Porque nem sempre a prorrogação do contrato vai dar uma resposta necessária para a própria sobrevivência daquele contrato, né? Existe problema de fluxo de caixa, muitas concessionárias já vêm aí de um histórico de dificuldades financeiras, né? Então, nesse momento, talvez a prorrogação não será necessária. Então, há uma série de instrumentos que podem ser mexidos ali, como a ANAC fez em relação ao valor das outorgas, né? Existe a possibilidade de remanejamento de investimentos que a concessionária tem assumido, até exclusão de investimentos, mexer com receitas acessórias, né? Mexer com o valor da tarifa, né? E aí, até uma observação, a decisão quanto ao tipo de medida que será aplicada em cada contrato para buscar o reequilíbrio é uma decisão que tem um forte componente político também, né? Por exemplo, uma concessão rodoviária, né, que precisa urgentemente ser reequilibrada, né? Tem uma decisão política. Quem vai bancar esse reequilíbrio? O usuário daquela estrada, né, o consumidor, aquele que passa naquela estrada, ou o contribuinte em geral, que muitas vezes sequer passa por aquela estrada, né? E é isso que implica um aporte urgente de recursos públicos a uma concessão, sem nenhuma contrapartida. Ela implica nessa decisão política de que o cidadão em geral, o contribuinte em geral, arque com o reequilíbrio daquela concessão específica, né? Então, isso para dizer, já passando para um último aspecto que eu queria abordar, que é a questão as medidas que podem ser tomadas especificamente em cada contrato, feita essa apuração do valor do reequilíbrio, né? E aqui sempre fazendo um alerta, esse reequilíbrio ele não admite comportamentos oportunistas nesse momento, né? Até pela boa fé, aí então festejada aqui nas nossas falas, né? Necessário um comportamento livre de oportunismos para que se busque o reequilíbrio causado pela pandemia e só, né? Não tentar incluir ineficiências anteriores do contrato nesse momento de rediscussão. E aí cabe uma negociação com a administração, cabe a tentativa de instalar um dispute board de emergência, por exemplo. Tem muitos doutrinadores
incentivando isso, né? A questão da mediação, que está sendo bem incentivada pelo próprio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, né? Isso ser levado para uma mediação, ou então, ao final, a arbitragem, que, em geral, os contratos de parceria público-privada têm a cláusula de arbitragem, concessões, as mais recentes têm, né? E isso, então, ser discutido desembocar no processo arbitral, e aí tem todo um campo de discussão em que medida a decisão da metodologia do reequilíbrio pode ser submetida ao tribunal arbitral ou não, quais são os limites, o que precisa ser considerado. Isso também é uma discussão bem grande, bem interessante, né? Mas que não dá tempo de abordar nesse momento, né? Mas então eu fico por aqui. O recado que eu quis transmitir nesse pouco tempo é que sim, cabe o reequilíbrio quando os efeitos forem efetivamente sentidos na concessão, né? E tem que haver todo um procedimento aí junto às agências reguladoras é o sinal para eu acabar. As agências reguladoras ou poder concedente de como esse reequilíbrio pode ser conduzido da maneira mais fácil possível e sem onerar tanto o contribuinte em geral. Fico por aqui, obrigada. Bom, passando para o próximo expositor, com a palavra, Dr. André Luiz Monteiro. Olá, bom dia, pessoal aí no Brasil. Aqui em Londres já é boa tarde, e o tempo está ótimo aqui, por incrível que pareça, né? Justamente agora que a gente está em lockdown, o tempo está maravilhoso, né? Murphy. Espero que todos estejam muito bem. É um período de dificuldade, mas espero que vocês estejam assistindo, estejam bem, a família de vocês estejam bem também. E o melhor agora é ficar em casa, assistindo os webinars organizados pela CCBC e seguir as recomendações do Ministério da Saúde, dos médicos, né? Uma questão médica, é melhor ouvir os médicos, né? Então vamos ficar todos em casa. Queria fazer um agradecimento primeiro ao Nantala, que foi quem teve essa ideia de organizar esse webinar, e também a Cristina e a Priscila por terem aceitado fazer parte desse papo com a gente. Um outro agradecimento à CCBC, a pessoa da Leonora que está aí com a gente hoje, não só por esse webinar, como pelos outros que têm organizado, e mais do que isso, pela preocupação de sempre incluir uma instituição a receber recursos de quem está assistindo. Então, o pessoal que chegou mais tarde no webinar, depois a CCBC vai mandar aí o link com o vídeo inteiro, e no início a Leonora dá os dados da instituição que dessa vez está sendo beneficiada. Então vale a pena dar uma olhadinha e todo mundo que puder contribuir. Um último agradecimento também para o pessoal do TI, né, que mais do que nunca tem trabalhado bastante nesse tempo de pandemia. São os médicos, né, o pessoal da área médica, o pessoal da área de informática, que trabalham bastante e permitido que a gente continue trabalhando, pelo menos parte, né, a gente quem pode trabalhar de casa. Então, um registro especial também para o povo do TI, o pessoal do TI. Bom, o tema da minha exposição é sobre a arbitrabilidade nos conflitos que vão surgir em contratos de infraestrutura e contratos administrativos em geral, em razão da pandemia, né? Nós ouvimos o Nantala muito bem falar sobre a importância da boa-fé nesses contratos, ouvimos a Cris levantar várias questões complexas de como solucionar esses aspectos, né? A Priscila, que vai falar depois de mim, também vai trazer mais questões que podem surgir em decorrência da pandemia e que caminhos a gente pode adotar para requebrar o contrato e para, no fundo, atender o interesse público. E é ótimo que se tudo isso a gente conseguir alcançar consensualmente, né? Ou seja, as próprias partes negociando, ou mediação, como a Cris mencionou.
Mas pode ser que isso não aconteça, né? Pode ser que isso não aconteça, pode ser que algumas dessas situações acabem se transformando em arbitragens. E aí vai surgir alguns debates aí sobre o que é arbitrável e o que não é arbitrável nesses contratos, né? Então, eu separei aqui 3 grupos de questões que eu acho que a gente vai enfrentar nos próximos meses em razão dos efeitos que a pandemia causa nos contratos de infraestrutura com o Estado e contratos administrativos em geral. Tá? Primeiro, o grupo de questões são repercussões econômicas, né? O segundo grupo de questões são cláusulas exorbitantes e o terceiro é juízo de conveniência ou oportunidade da administração, que a Cris já até mencionou, e agora eu vou tentar falar um pouquinho mais sobre isso, né? Temas assim, bastante complicados, em especial os dois últimos. A Cris também já disse que a pandemia ela não é, né, por si só, uma causa que vá determinar o reequilíbrio de todos os contratos, né? A gente precisa analisar cada contrato especificamente, porque os efeitos são diferentes, né? A gente pode imaginar, por exemplo, um contrato de concessão de um aeroporto, nesse momento, realmente está sofrendo um impacto muito grande. Em outros contratos, talvez o impacto não seja tão grande assim. E aí que é complicado, porque, né, analisar cada contrato para saber como esse contrato tem sido afetado é um trabalho complicado, né? E que envolve uma análise aí não só jurídica, mas especialmente econômica, né? Então, eu tenho a impressão que, em alguns casos, né, as partes vão conseguir chegar numa fórmula ideal para reequilibrar o contrato, agora em outros, não. E quando isso não acontecer, nós vamos ter arbitragens aí discutindo vários aspectos. O primeiro é justamente identificar, né, qual é o efeito específico em cada contrato que a pandemia ocasionou, né? Pode ser que uma parte entenda, olha, não houve efeito, nesse contrato específico realmente não houve efeito. A outra pode dizer, não, teve um efeito enorme. Pode ser que elas concordem que haja um efeito, mas não concordem na extensão desse efeito. Enfim, eu acho que teríamos casos a esse respeito. E a situação se torna ainda um pouquinho mais delicada, porque a gente sabe que a regra geral é que a parte privada assuma a alha ordinária, né, que é os riscos ordinários dos contratos de concessão e administrativos em geral. E a administração pública a alha extraordinária, né, o risco extraordinário que pode ser administrativo ou econômico. O problema é que, em contrato de concessão, as partes podem negociar melhor esse risco, né, essa alha, né, podem realocar melhor esse risco. Então, quer dizer, cada contrato que for afetado pela pandemia, a gente vai ter que analisar a matriz de risco desse contrato e saber se eventualmente uma parte ou outra não assumiu, não o Covid em si, né, mas o efeito prático que foi causado naquele específico contrato. Isso é muito complicado, né? E isso vai dar ensejo a pleitos de reequilíbrio, né? E eu acho que a arbitragem é realmente o melhor foro para essa análise, porque essa é uma análise eminentemente fática e que vai demandar um arcabouço probatório importante. E a arbitragem, por conta da flexibilidade procedimental, permite um exame mais detalhado disso tudo, né? Nós podemos ter audiências, por exemplo, de vários dias. No judiciário, infelizmente, porque os juízes estão assoberbados, né? O juiz de vara civil tem 10 mil processos, né? Ele vai conseguir reservar uma tarde para fazer uma audiência de instrução a respeito de um assunto complexo como esse. Na arbitragem, isso é possível dedicar mais tempo para a produção probatória, para análise de pareceres e de especialistas. Eu acho que realmente todo esse assunto, se acabar numa arbitragem, vai ser melhor resolvido que se acabasse num processo judicial. Então, esse é o primeiro aspecto, né? Interpretar os efeitos da pandemia em cada contrato, analisar a matriz de riscos e ver, né, como é que isso pode ser reequilibrado. Um outro grupo de questões que me parece interessante são as cláusulas exorbitantes, né? Porque
numa situação como essa, pode ser, em determinados casos, que a administração lance mão de cláusulas exorbitantes. Cláusulas exorbitantes são aquelas cláusulas que foram idealizadas, né, em razão da supremacia do interesse público pelo privado, que hoje em dia é até um pouco controverso, mas enfim, e que concedem certos privilégios à administração. Então, tem várias cláusulas, né, a maioria delas estão no artigo 58 da Lei 8666, que se aplica, né, subsidiariamente às outras leis, aos outros contratos. Então, tem alteração lateral do contrato, rescisão lateral do contrato, aplicação de sanções e a manutenção do equilíbrio econômico e financeiro do contrato. Então, várias dessas cláusulas podem ser usadas pela administração, a depender dos efeitos que a pandemia causou em contratos de concessão e em contratos administrativos de maneira geral. O que eu fiquei surpreso quando eu fui estudar esse tema, e eu estudei esse tema faz um tempo atrás, né? Assim, faz mais de um ano eu resolvi dar uma estudada nesse tema. Tem até um trabalho que ainda não foi publicado, mas que talvez eu agora vá me dedicar um pouquinho melhor a tentar publicar ele. O que eu fiquei surpreso é que dois dos nossos maiores especialistas em arbitragem, né, o Zé Emílio Nunes Pinto, nosso querido amigo, e a professora Selma Lemes, a dama da arbitragem brasileira, eles publicaram trabalhos já faz um tempo, né, o Zé Emílio em 2004 e a Selma em 2007, mas dizendo que a discussão sobre cláusulas exorbitantes seria inarbitrável, né? Então, eu vou até ler um trecho aqui do texto do Zé Emílio para a gente poder ter exatamente, né, o que ele falou. Ele diz assim, olha, a arbitragem estaria excluída apenas e tão somente no que tange a controvérsias relativas a cláusulas exorbitantes do respectivo contrato. Isso é um texto que ele escreveu sobre parceria público-privada. Pois bem, somos de opinião que a determinação da existência ou não do direito de invocar o equilíbrio econômico-financeiro se enquadra na categoria de indisponíveis, não sujeitos à arbitragem. Mas, ao mesmo tempo, entendemos que a definição do mecanismo para que se restaure a equação inicial é disponível, portanto, submetido à arbitragem. Então, ele considera que a invocação da cláusula exorbitante não poderia ser submetida à arbitragem porque se enquadraria em direito indisponível. A professora Selma, no mesmo sentido, estabelece que não são matérias que possam ser submetidas aos árbitros decisões adotadas pela administração quanto à pertinência ou legitimidade de particularidades dos contratos administrativos, tais como as que giram em torno das denominadas cláusulas exorbitantes, como a decisão de rescindir unilateralmente o contrato, a de rever o seu objeto e escopo. Então, dois dos nossos maiores arbitralistas já escreveram trabalhos entendendo que esse debate sobre cláusulas exorbitantes é inarbitrável. Eu consegui achar um trabalho do Diego Franzoni e da Fernanda Davidoff discordando desse entendimento e dizendo que era arbitrável. Eu, assim, no meu modesto ponto de vista, eu acho que a discussão sobre a aplicação de cláusulas exorbitantes ela é arbitrável, né? Porque eu acho que cláusulas exorbitantes são nada mais do que normas cogentes previstas na 8666, e normas cogentes podem ser naturalmente discutidas em arbitragem. Então, toda vez que a administração decidir usar uma cláusula exorbitante, eu acho que pode ser discutido na arbitragem a legalidade do uso dessa cláusula. E quando eu digo legalidade, a gente pode examinar os elementos básicos de todo ato administrativo, que é sujeito, forma, finalidade, objeto e motivo, e também podemos analisar os dispositivos específicos que prevêem essa cláusula exorbitante, que pode acabar acontecendo que a cláusula tenha sido invocada e aplicada, mas não tenha respeitado estritamente os limites legais, porque a cláusula exorbitante ela não é um poder amplo arbitrário, ela tem que seguir o procedimento legal. Então, só para dar um exemplo, o artigo 66 da Lei 8666 estabelece que alterações em casos de obra fiquem limitadas a 25%. A alteração no lateral do contrato em caso de obra ficam limitadas a 25% do valor inicial. Então, pode haver uma discussão, né? Se, puxa, mas foi menor do que 25, foi maior que 25, assim, esse debate, me parece, pode ser, sim, submetido à arbitragem, não haveria problema nenhum. Então, ou seja, o controle da legalidade da cláusula e dos elementos do ato, eu acho que podem, sim, ser, porque, no fundo, se trata meramente de aplicação de normas cogentes, né? Isso é razoavelmente admitido como arbitrável. E o último ponto, e aí é um ponto mais delicado, me parece que é a conveniência e oportunidade da administração pública.
vão acontecer muitos casos em que a administração, usando de conveniência e oportunidade, vai decidir por uma coisa ou por outra para resolver muitos dos problemas que vão surgir, que vão surgir por conta da pandemia, né? E aí, bom, então vou dar um exemplo aqui. Quem me deu esse exemplo, na verdade, foi a Priscila, e ela vai explorar muitos outros exemplos na apresentação dela. Vocês aguardem mais 5 minutinhos para a apresentação dela. Ela que me deu esse exemplo. Ela falou: olha, você imagina que tenha acontecido, né? Enfim, o contrato foi impactado severamente pela pandemia, e a administração está pensando no que fazer. Se ela diminui o valor da outorga, a Cris também mencionou, né, um exemplo parecido. Se ela diminui o valor da outorga, se ela aumenta a tarifa ou se ela aumenta o prazo da concessão. Então, a administração tem essas opções. Claro que se chegar a um acordo particular maravilhoso, excelente, vamos em frente, mas pode ser que esse acordo não seja alcançado e a administração tem que decidir, né? Decidir pelo quê? Qual deles? Qual dessas opções a administração vai decidir? Bom, eu espero que baseado em estudos, tudo é o que normalmente acontece, mas, no fundo, a opção por uma coisa ou por outra é juízo de conveniência e oportunidade, né? Alimentado por uma questão política, como a Cris já mencionou. Mas, enfim, é juízo de conveniência e oportunidade. E aí o ponto é, será que o particular poderia dizer, olha, peraí, puxa, o contrato foi alterado aqui, eu não sei, para aumentar o prazo de concessão, mas eu não queria, eu queria aumentar a tarifa. Será que esse tipo de discussão pode ser submetido à arbitragem? E aí eu acho que se aplica, de maneira geral, o mesmo que se aplica nos processos judiciais. Quer dizer, nós temos esse juízo de conveniência e oportunidade da administração, que é um juízo inscindível, pelo menos de acordo com a doutrina tradicional, né, que vem lá de Miguel Severo Fagundes, né, repetida no Brasil tradicionalmente, né? O conveniência e oportunidade não é inscindível, não pode ser objeto de controle nem judicial e muito menos arbitral. Há doutrinas mais modernas dizendo que pode se aplicar o princípio da proporcionalidade e aí sim permite o controle de conveniência e oportunidade dos atos de administração, né? É um debate teórico, eu realmente não vou, né, tomar parte nesse debate, nem tenho tempo e muito menos conhecimento para tomar parte nesse debate. Mas aí a minha reflexão é outra. A minha reflexão em relação à arbitragem é o seguinte: será que esse debate sobre sindicabilidade, né, de atos administrativos em relação especificamente à conveniência e oportunidade é um debate de arbitrabilidade ou é um debate de mérito, né? Quer dizer, esse pedido, né, de alterar, por exemplo, uma decisão da administração, como eu disse, de aumentar o prazo de concessão e tal, esse pedido ele não é possível na arbitragem ou ele é possível, mas as chances de êxito são pequenas, porque não é um ato sindicável? Eu tenho a impressão que não é uma questão de arbitrabilidade, mas é uma questão de mérito, de julgar procedente ou improcedente o pedido, porque o mérito do ato é insindicável ou sindicável se a gente for adotar aquelas teorias mais modernas aplicando a proporcionalidade. Eu tenho a impressão que a questão fica melhor parada desse jeito. Agora, nunca vi ninguém falando sobre isso, né? Vários livros sobre arbitragem e administração já foram publicados e eu nunca vi esse assunto. E então recomendo aí para quem se interessa pelo tema que de repente dedique um tempinho para publicar algum artigo ou alguma opinião a esse respeito, que eu acho que vai enriquecer bastante o nosso debate, tá? Eu não vou tomar mais o tempo de vocês, estou com 16 minutos, passei um minuto além do tempo. Queria só mais uma vez agradecer a CCBC, ao Nantala, e a Cris, a Leonora e a Priscila por estarem com a gente, agradecer a participação também de quem está ouvindo e passar para a Leonora passar para a Priscila. Eu acho que é isso, né? Obrigado. Obrigada, André. Foi muito bem. Por gentileza, Priscila, a palavra está com você. Acho que o seu microfone está mutado, Priscila. Bom dia, estão me ouvindo agora? Obrigada. Obrigada, Leonora. Gostaria de agradecer à CAN-CBC pela organização desse evento, todos os webinars, para discutir esses temas tão importantes durante a pandemia. Agradecer a doutora Cristina pelo convite, doutora André e a doutora Nantala também, por compartilhar esse painel comigo. Deixa eu primeiro
observação que eu queria deixar registrado, né, já que não foi feito no início, é que a minha fala é minha opinião pessoal, né, não é opinião legal das instituições ao qual eu pertenço, nem a Advocacia Geral da União, nem da Agência Nacional de Transportes Terrestres. Esse é outro ajustezinho. A Leonora, quando falou transporte, a gente tem no âmbito federal 3 agências de transporte, uma para transporte terrestre, outra para aquaviário e outra para aeroviário, né? ANAC, ANTAC e a NTT. Então, no caso, eu tenho vínculo institucional com a NTT. Então, feito essas breves observações, eu tinha pensado, né, organizado a minha fala, mas depois da fala dos 3 colegas que sempre se reportaram a algo que eu deveria falar, eu fiquei na saia justa de ter que comentar algo que não estava previsto inicialmente, né? O que eu tinha, e até para não ficar repetitivo, principalmente com a fala da doutora Cristina, do André, com a Natala, primeiro explorar o parecer 261 de 2020, né, que foi emitido pela consultoria jurídica junto ao Ministério da Infraestrutura, e ele traz alguns dos aspectos que foram abordados pela Cristina, e uma segunda parte eu estaria dedicando aos desafios, né, da administração pública nesse processo de revisão, né, quais as cautelas e quais os requisitos que, do meu ponto de vista, deveriam estar preenchidos para que essa negociação se dê num ambiente adequado, digamos assim. Então, com relação ao parecer, um primeiro ponto que eu gostaria de também deixar claro, nós vimos muitas notícias na semana passada, semana retrasada, falando que a Advocacia Geral da União reconheceu, né, o direito ao reequilíbrio. E o primeiro ponto é um parecer de um órgão que integra a Advocacia Geral da União, mas não é o posicionamento geral da Advocacia Geral da União, né? Só seria um posicionamento geral se tivesse sido emitido pelo Advogado Geral da União, o que não foi. Então, a sua aplicação é limitada ao Ministério da Infraestrutura, né? Também não se aplica às agências que são vinculadas ao Ministério, dada a independência das agências. Cada agência tem um jurídico próprio que também emite as suas opiniões, né, assessora as autoridades daquela agência. Então, eu não tenho conhecimento de nenhuma agência de transporte que tenha emitido um parecer semelhante, porque provavelmente não teve consulta semelhante. Mas é claro que o parecer não deixa de ter, né, uma importância no âmbito da administração, porque é um reconhecimento, ainda que limitado a um órgão específico e destinado às autoridades daquele órgão, de que a pandemia, né, o Covid, seria classificado como força maior caso fortuito. Muitas das crises que o país enfrenta, a administração pública com os concessionários, há uma falta de consenso sobre se aquela crise ou não se configuraria força maior caso fortuito. Em geral, crises rotineiras, a administração tende a considerar aquilo como nada extraordinária ou nada ordinária, né? Até porque são eventos que, dado o contexto político e econômico do nosso país, não são de todo imprevisível. Uma crise econômica, em algum momento, num contrato de longa duração, de 30 anos, de 50 anos, é algo que é previsível e já foi mensurado aquele valor quando a concessionária ofertou, né? Então, aquele valor já estaria quantificado no contrato. Então, o reconhecimento do Covid, ainda que por um órgão específico, traz, digamos, essa sensação de que, pelo menos essa discussão, se seria ou não um caso fortuito ou força maior, estaria, de certa forma, superado. Então, a gente parte para outro ponto que foi abordado um pouco pela Cristina, um pouco pela Natala, que eu vou chamar de comprovação desses efeitos, né? A Covid em si, ela não é um cheque em branco, né? Não cabe às partes do contrato apresentarem requerimentos sem o devido fundamento.
sem que seja comprovado o impacto daquele evento no equilíbrio econômico-financeiro do contrato em concreto. E acho que um dos pontos que a Cristina falou com relação à medida da ANAC de possibilidade de pagamento da outorga até o final do ano, sem cumprir os prazos contratuais, que tem como vantagem para os concessionários não incidir em mora e multa em razão do descumprimento, né? Uma vez que houve uma alteração legal permitindo esse pagamento a posteriori. E essa medida vai muito na linha de não dar, e isso foi o Nantala que falou, o André, enfim, a Cristina também mesmo falou sobre esse aspecto, de que não dá para você criar uma resposta única e uniforme. Ainda que a gente esteja falando em setores de transporte, os contratos da ANAC, eles são baseados em outorga, e os contratos de transporte terrestre, por exemplo, de rodovias, no âmbito da NTT, eles são, atualmente, os em vigor, os mais antigos, menor tarifa. Então, eu não tenho como falar em outorga quando não teve pagamento de outorga, só teve tarifa. E, obviamente, se eu lançar uma medida, não vou alterar a tarifa por 1 ano, por 2, enfim, eu estaria prejudicando o usuário da rodovia. O valor da tarifa, ele tem que estar pautado no princípio da modicidade tarifária, e você não pode onerar o usuário por um ato que também ele não teve culpa, né? É um evento que não há culpa de nenhuma das partes, quer dos contratantes, quer do usuário. Então, é muito difícil para a administração pública traçar soluções que sejam amplas e se apliquem a todos os setores, porque cada setor, ainda no setor de transportes, a depender do tipo, né, do modal de transporte, há uma especificidade muito grande. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, né, a questão, voltando então para a comprovação, os pleitos, né, espera-se que sejam apresentados com a devida comprovação, porque, como foi dito, parecer em nenhum momento ele fala que há um direito ao reequilíbrio, ele fala que a Covid é um evento de força maior e você tem que verificar se houve esse impacto no equilíbrio econômico-financeiro do contrato. E isso, o André até falou, pode ter contrato que não tenha impacto. E você, como não vai ter impacto? Né? Pode ser uma concessão que iniciou agora, não começou nem a cobrança de tarifa, então você não vai ter impacto, a redução ou não do tráfego não tem impacto nenhum no contrato. Você pode ter algum tipo de impacto relacionado a início de obra, que você já tinha que ter iniciado naquele momento, teve algum tipo de dificuldade, porque teve algum decreto estadual, algum ato estadual, municipal que impediu o início daquela obra, ou você teve dificuldade para adquirir insumos. Então, cada contrato, o impacto pode ser um ou outro, também não há, digamos, esse impacto não vai atingir os contratos de maneira igual, ainda que a administração tenha que tratar todos de maneira igual, não vai nesses reequilíbrios criar distinções entre os concessionários, mas é claro que cada caso vai estar num momento de execução que o impacto, se verificado, ele vai atingir de maneira diferente uma concessionária de outra, né? Então, há necessidade dessa comprovação. O outro ponto relacionado à alocação de riscos de contrato, a Cristina falou um pouco, né? Hoje em dia, a maioria dos nossos contratos de concessão, eles têm uma matriz de risco bem definida, então não é só aquela divisão entre área ordinária e extraordinária. Há, como ela bem disse, o risco cambial, por exemplo, às vezes é do concessionário, o risco de demanda, às vezes do concessionário. Só que aí há também aquela previsão de caso fortuito e força maior é da administração. Então, creio que as maiores discussões vão ser quando você tem expressamente na matriz de risco de demanda, risco cambial, para o concessionário você tem força maior e caso fortuito para a administração. E como você vai equilibrar isso, né? Já que caso fortuito e força maior é da administração, então ela teria que assumir 100%, ou considerando que
no contrato a previsão de que risco cambial, risco de demanda é do concessionário, a administração teria que reequilibrar o contrato naquilo que saísse da flutuação assumida pelo concessionário, né? Então, se a gente chamar de... Você teria que definir o ponto de equilíbrio para, a partir daí, fazer o cálculo do quanto, qual seria esse ponto de equilíbrio do contrato quando essa repartição está posta dessa forma, né? Provavelmente o concessionário vai requerer integralmente aquele impacto, e a administração é provável que queira ou deixar todo aquele impacto para o concessionário, considerando que já estava ali, ou considerar que o ponto de equilíbrio é um ponto de equilíbrio um pouco mais acima, porque ele tinha que assumir uma certa flutuação cambial ou uma certa flutuação de demanda, né? Esse é um ponto que a administração vai ter que se deparar, e que eu entendo que é muito difícil haver um consenso sobre essa quantificação. É claro que a gente sempre, né, prefere a medida consensual, mas nem sempre é possível, e é provável que esse seja um dos temas que vão ter que ser decididos pelos árbitros ou pelos juízes, a depender do contrato ter cláusula arbitral ou não. Além da questão da comprovação e desse cálculo do quanto, né? O cálculo do quanto também é importante registrar que alguns contratos, eles prevêem expressamente como deve ser feito esse reequilíbrio. Então, aquela quantificação não é discricionária ou aberta, ela pode estar prevista no contrato, né? Não é eu apresentar, olha, gastei tanto ou impactou tanto, me devolve isso. O contrato pode ser que ele tenha medidas expressas, né? Quando não o contrato, como a Cristina bem falou, as agências reguladoras, elas têm os regulamentos que tratam da forma como deve se dar os processos de reequilíbrio. Então, esses parâmetros, essas balizas vão ter que ser aplicados, né? Não fica a administração também, ela tem sua discricionariedade, mas a discricionariedade está limitada às regras postas. O terceiro, acho, o outro ponto, e vai muito na fala do que o André falou, a depender do contrato, o contrato ele pode já definir também o mecanismo de reequilíbrio, além de como calcular o quanto, se vai ser por fluxo de caixa marginal, se vai ser algum outro tipo de cálculo, ele pode estabelecer os mecanismos. Pode ser limitando a questão da tarifa, ou já pode colocar à disposição da administração pública diversas possibilidades, né? Como um pagamento, né? Indenização em dinheiro para a concessionária. Essa provavelmente é a menos provável de acontecer, dado que necessitaria de recursos do Tesouro Nacional. Pouco provável que no ambiente de calamidade que um governo está aplicando seus recursos em outras medidas emergenciais para assegurar a renda, o emprego, tenha caixa para indenizar as concessionárias por um eventual desequilíbrio. Então, apesar de estar previsto, pouco provável que seja utilizado. E vai a questão, é discricionário a escolha, mas obviamente a escolha tem que estar fundamentada, né? Os atos da administração têm que estar fundamentados no processo de revisão. O outro é a redução do valor de outorga, que também impacta nos cofres públicos, porque aquele valor já estava previsto para ingressar. Então, a medida da ANAC, ela não é uma redução do valor da outorga, né? Ela só posterga no mesmo ano fiscal, então não se considera nem uma renúncia à receita. A redução em si, ela diminuiria aquele valor de ingresso, poderia prejudicar as contas do governo, né, nessas outras medidas que estão sendo adotadas. A extensão do contrato, e a extensão do contrato vai depender, talvez seja aquela que não tenha um impacto para o usuário, porque não vai ter aumento da tarifa, não tem um impacto para o tesouro, porque não vou ter uma redução de receita, mas pode ser que não haja interesse da administração ou do próprio concessionário e estender. Às vezes é um contrato que já está no final, falta 1 ou 2 anos para o seu término,
a administração já está estudando a nova concessão e postergar aquele contrato por mais 1 ou 2 anos, ou sei lá quantos anos seriam suficientes, dado a comprovação, para reequilibrar o contrato, não seria, talvez, de interesse da administração. Acho que essa questão da extensão também, acho que um comentário pertinente, refere-se à necessidade, a não, digamos, não são 6 meses de impacto da pandemia, vão implicar em 6 meses a mais de contrato, né? A conta em contrato de concessão não tem essa exatidão. O impacto vai ser aferido e aquilo vai ser, digamos, aquele valor tempo vai ser transformado em o impacto econômico, e aquilo ali vai ser calculado quanto tempo a mais eu vou ter ou não. Pode ser que o impacto em termos de tempo tenha durado 2, 3, 4, 5 meses, e em termos de extensão, aumente 1 mês ou aumente 1 ano. Esse é o cálculo que as regras de cálculo do quanto do reequilíbrio se aplicam e calculam exatamente quanto deveria ser estendido no contrato. Outra possibilidade, como também já apresentou a Cristina, seria a inclusão, postergação ou exclusão de investimentos, né? Isso também é talvez uma medida que seja necessária, mas também exige uma fundamentação mais adequada, né? Eu fiz uma concessão com algumas obras, alguns investimentos que eu entendi como pertinentes, e pode ser que no cenário que se mostrou agora, aquelas obras não sejam mais necessárias. Então, não haveria mais um interesse público em fazer aquelas obras. Eu poderia excluir, ou, a depender da questão da demanda, se forem obras que foram previstas com uma expectativa de demanda que provavelmente pelos próximos meses, né, e até próximos anos, não vão mais existir, haveria uma necessidade de postergação. Essa análise também não é incomum, mas também não é algo que deva ser corriqueiro, né? Acho que é uma questão. Os nossos contratos de concessão, eu falo nossos, falo do Brasil inteiro, não necessariamente da administração pública federal, são contratos que até pouco tempo atrás a regra que se utilizava era pelo reequilíbrio e pela revisão, e isso gerou muitos problemas, né? Problemas que não faz tanto tempo nós enfrentamos uma crise moral no âmbito do setor de infraestrutura, em que esse tipo de revisão, essas possibilidades de flexibilização que são inerentes a um contrato de longo prazo, eram utilizados para atos de corrupção. Então, esse momento de pandemia, como bem falou a Cristina, e aí eu volto à questão da boa-fé do Nantala. A boa-fé das partes contratantes tem que estar não apenas no cumprimento das regras contratuais, mas o comportamento da parte também tem que ter uma boa-fé, né? E eu coloco como exemplo aqui uma ação judicial, que é uma ação judicial que é pública, não tem problema nenhum comentar, que determinadas concessionárias ingressaram com uma ação pedindo o não pagamento de uma verba no contrato de concessão. E a decisão liminar do juiz, para mim, foi bastante condizente com o momento atual, porque ele colocou, eu vou até ler aqui, se eu pegar o celular, porque acabou que eu não coloquei na tela, porque essa aqui foi uma adaptação de última hora. O juiz, na sua decisão, colocou: é imprescindível frisar que, sem robusta comprovação em contrário, não cabe ao Poder Judiciário suspender o ato administrativo que impôs às autoras a cobrança da referida verba, sob pena de intromissão indevida nos contratos de concessão das autoras. Tal pleito deve ser endereçado à Agência Nacional de Transportes Terrestres, não cabendo ao Judiciário rever ou substituir o mérito dos atos administrativos, mas apenas realizar o controle de legalidade sob pena de ofensa ao princípio da separação de poderes. Nesse sentido, cabe à agência a análise, mediante critérios técnicos, da alegada existência do desequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Então,
é uma decisão que dá um norte, né? E, de certa forma, evita essas práticas abusivas que são verificadas em alguns setores de infraestrutura, de fazer um pleito e no outro dia estar judicializando aquele pleito, né? As agências reguladoras, elas são organizadas em colegiado, e a existência do colegiado serve até como uma forma de debate, que as decisões sejam tomadas de maneira mais técnica, pela diretoria da agência. Isso significa também que tem regras claras. Para você levar um processo para colegiado, você tem um dia que você sorteia o processo para saber qual diretor vai relatar, outro dia você coloca na pauta e só depois você pode votar. Isso dá, seguindo a regra, sem ser momentos excepcionais, pelo menos 7 dias para você levar uma discussão para a colegiada decidir. Então, é até digamos, apressado ou desonesto, não vou dizer desonesto, mas você fazer um pleito uma semana, 1 ou 2 ou 3, já está no judiciário dizendo que a administração foi omissa porque não analisou aquilo, nem disse sim nem não. Né? Assim, a questão, nesse caso específico, não tem a decisão permitindo ou negando, ela simplesmente ainda não seguiu os trâmites naturais da análise. Esse tipo de comportamento é muito ruim para a regulação, para o regulador, porque ele não consegue exercer suas atribuições de maneira adequada se sempre há uma participação do judiciário ou do tribunal arbitral nas suas decisões, antes sequer que a administração tenha condições de analisar aquele pleito com a devida análise, né? Claro que no momento de urgência é necessário que aquela análise seja feita da forma mais ágil possível. Não significa também que vai ser feita de um dia para a noite, sem nenhum tipo de debate, sem as devidas análises técnicas e jurídicas. Então, esse ponto da boa-fé, eu vou chamar de boa-fé das partes, né? De também outro aspecto que a Cristina mencionou, de se limitar às questões relacionadas ao Covid também nos seus pleitos, né? Até porque os contratos de concessão, o contrato em si, a regra é que você siga o contrato, né? Eventuais flutuações ou o concessionário aquele contrato não ter rendido aquilo que ele esperava receber, não implica num dever de reequilíbrio pela administração. Então, é muito importante que nos seus pleitos não sejam misturados ali outros eventos que nada tem a ver com a Covid, né? É o que eu falo assim, no Covid não é um cheque em branco, e também não é um cheque em branco, porque nem a administração, nem o concessionário vai chegar, é o Covid, quero isso, é o Covid, quero aquilo, né? Então, talvez um outro ponto importante seja o marco temporal, a partir de quando eu vou considerar que a contabilizar aqueles efeitos, a partir do decreto legislativo, a partir de um decreto estadual que impediu, a depender da concessão, né, de qual estado ela está, qual município ela passa, qual o impacto ali que algum ato estadual manteve, porque senão a gente vai ficar num cenário em que os concessionários vão pegar eventos passados e vão dizer, olha, por favor, não altere essa tarifa porque está tendo a Covid. Eu falei, mas os fatos que você está discutindo aqui nesse processo são de eventos supostamente causaram desequilíbrio de 2 anos atrás. O que é que a Covid tem a ver com isso, né? Então, talvez esse cenário, e quando se ouve muito em apagão das canetas, em atuação ou substituição do regulador pelo TCU, é muito pautado nesse cenário em que o setor vive de uma crise moral, de ausência de boa-fé de algumas partes nesse processo de negociação. Creio, então, que eu já indo para o final, que eu já falei até demais, do ponto de vista, né, da administração, do gestor, do poder público, talvez os
os maiores desafios sejam como enfrentar ou como fazer um processo de negociação em que as partes efetivamente colaborem para o resultado, né? Que não haja essa desconfiança, não haja essa judicialização excessiva e que esse processo, quando for ser analisado em 1, 2 anos ou 3 anos, esse processo de revisão pelo Tribunal de Contas da União, também não traga responsabilização do gestor por algum tipo de ato que, na visão do Tribunal de Contas, foi realizado de maneira inadequada. Obrigada, era isso que eu tinha para falar. Excelente intervenção da doutora Priscila, trazendo sua perspectiva a partir da experiência na Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT. E agora eu passo a palavra para o moderador, Dr. José Nantala, que vai capitanear os debates. Por favor. Nora, obrigado. Obrigado também, Priscila, Cristina, André. É sensacional ouvi-los, eu estava muito ansioso e realmente as expectativas que já eram altas foram todas alcançadas, superado de debate, foi muito legal. Obrigado também, Priscila, por responder às nossas questões e aí modificar um pouco a forma original aí da sua apresentação. Só quem conhece efetivamente do que fala na prática é capaz de mudar de rumo assim, com facilidade e com a elegância que você demonstrou. A Cristina, também, obrigado por Cristina. A sua facilidade para falar sobre esses temas tão complicados é assustadora, né? O André levantou algumas questões muito importantes, as questões de relação à arbitrabilidade, que gerou aqui até conversas aqui entre nós, né, em paralelo. Eu recebi uma pergunta que foi até encaminhada a mim, só que eu acho que ela pode ter boas repercussões entre as falas de todos nós. De repente, cada um de nós pode falar um pouquinho o que sabe a respeito. O Antônio Monteiro, ele acho que trabalha lá com Muriel, né? Muito obrigado pela pergunta, viu, Antônio? O que ele perguntou é sobre a intersecção entre a lei das licitações, a 866, e a lei das estatais, a 13303, que foi aprovada em 2016, entrou em vigor agora em 2018. Sobre o âmbito de aplicação delas e como estaria, nas palavras dele mesmo, como estaria a aplicação da lei das estatais aí no âmbito das licitações, né? Pensando na lei das estatais, não como estatuto das estatais, mas pensando na forma como ela prevê as licitações relacionadas às empresas públicas. Eu tenho muito pouca experiência com a lei das estatais, tenho pouquíssima experiência com isso, até por isso que eu resolvi partilhar a sua pergunta com os outros panelistas. Eu acho que, de repente, a própria Cristina e a Priscila têm um pouco mais de base empírica, inclusive, para apresentar para a gente. O que vocês entendem da aplicação da lei das estatais nessa realidade que a gente vive, trazendo um pouco a discussão para o Covid, para questões de força maior, contratos envolvendo empresas públicas, como que é a visão de vocês sobre a intersecção da Lei Geral de Licitações e a lei das estatais, no ponto de licitação e no ponto de força maior? Bom, eu posso fazer um comentário geral, mas que eu não consegui identificar exatamente o ponto que ele gostaria que abordasse em relação a essa questão das concessões, né? Porque o direito que regula as concessões, ele não considera a lei das estatais, né? A lei das estatais tem um regime próprio de licitação,
algumas coisas que batem com a 8666, outras não, né? O que deve ser observado é o regime exposto na lei das estatais, né? Na 13.303, né? Agora, eu não consegui identificar aqui no debate que a gente está tendo como se aplicaria a lei das estatais, né? Até como eu mencionei no começo, os contratos administrativos, seja pela 8666, seja pela lei das estatais, eles também têm os reflexos, né? Agora, existe uma série de contratos que estão sofrendo os efeitos também da pandemia, não só nas concessões, mas, bom, a gente quis focar hoje aqui nas concessões, né? Então, eu não sei se a Priscila tem alguma coisa a focar. Eu vou só fazer um comentário, assim, que apesar da gente trabalhar, né, a Cristina também trabalhou na administração pública, se aposentou faz pouco tempo, mas eu nunca trabalhei com estatal, né? Eu também, assim, eu acho que talvez a pergunta não ficou também muito clara para mim, se era com relação às contratações das empresas das estatais, o regime jurídico deles, mas como a gente está falando de concessões, não é muito o regime que se aplica, né? A gente aplica mais 8987 e a 8666 vai como subsidiária ali. E na lei das estatais seria mais as contratações da administração das estatais. Então, não sei, assim, também não tenho nem expertise no tema, porque nunca assessorei juridicamente estatal, nunca fiz um processo de compra de uma estatal e também creio que no âmbito das concessões não tem muita aplicação. Se depois o interessado quiser reformular a pergunta e eventualmente a gente encaminha a resposta por e-mail. Eu cheguei a trabalhar bastante nesse assessoramento de estatais aqui no estado de São Paulo, né? Tem um setor na Procuradoria que faz a coordenação dos jurídicos das empresas do estado, que eu coordenei esse setor por alguns anos. Mas, especificamente, ela não se aplica às concessões, né? Agora, Nantala, se eu puder fazer um comentário aqui em relação ao tema que o André trouxe, né? Que eu acho que essa questão da arbitrabilidade dos atos das disputas dos contratos administrativos é um tema realmente super interessante, André. Eu também já tentei abordar, assim, desenvolver esse tema, tem até algumas coisas meio escritas, mas nunca foi para frente em termos de publicação, né? A gente teve um caso recente que eu sempre gosto de abordar, que é aquele caso do Parque das Baleias, né, da Agência Nacional de Petróleo, e que ao final não se chegou a uma análise final porque acabou saindo um acordo, né? Mas ali é uma questão muito grande também, caso de reequilíbrio, causado um pleito de reequilíbrio em função de um exercício do poder regulatório da agência, né? E o que foi para discussão não era só a consequência daquele exercício do poder regulatório, a consequência patrimonial, mas sim o próprio poder de polícia, o próprio poder regulatório, né? De dividir, fazer uma nova divisão ali em poços de petróleo. E ao final acabou não se tendo, quer dizer, o judiciário mandou isso para o tribunal arbitral, né? E acabou saindo um acordo, então a gente não teve uma decisão em relação a isso por parte dos árbitros, né? Eu acho que é um tema muito complexo, difícil se posicionar, né? Por isso que eu sou da teoria que a agência reguladora, se ela entende que ela tem poderes que não devem ser discutidos em arbitragem, ela deve deixar aquilo claro na cláusula arbitral dela. É a melhor maneira de se garantir uma não interferência, seja do tribunal arbitral, seja do poder judiciário também, né? Fazer já essa ressalva na cláusula arbitral.
Acho que dá tempo para a gente fazer só mais uma pergunta. Chegou aqui da Sofia Monteiro. A família Monteiro está em peso aqui, né? Tem Antônio Monteiro, André Luiz Monteiro, Sofia Monteiro. Chamei todo mundo para ver, pô. Que legal. Ela pergunta aqui para a gente: o contrato de concessão não prevê mediação anterior, mas já remete diretamente ao judiciário. Seria errado, por parte do concessionário, já judicializar o pedido do reequilíbrio contratual sem procurar uma solução administrativa prévia? A má-fé em fazê-lo, ou isso pode ser justificado do ponto de vista da sobrevivência financeira do concessionário? Eu não acho que seja má-fé ir para o judiciário direto, isso falando da minha parte, mas eu acho que não esgotar os procedimentos administrativos, não esgotar a instância administrativa, não tentar a negociação antes, pode ser uma perda de tempo. Você que o judiciário logo de cara. Talvez pedir uma liminar, né, por conta de alguma necessidade urgente, né, mas o caminho natural é tentar, né, a via administrativa antes. Não sei o que vocês acham disso. Posso falar, Natala? Eu acho na questão de ser má fé, né? É porque eu acho que às vezes você não tem nenhum interesse resistido, porque você não teve a negativa. Eu vi aqui um comentário também falando assim, mas às vezes a gente espera 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 1 ano e não chega a resposta da agência reguladora. Não, tem a razoabilidade também, né? Você não vai ficar, estou aqui num momento de crise, vou fechar as portas porque não vem um alívio financeiro e vou aguardar aqui 5 anos, 5 meses. Não é isso também, mas é o mínimo. Acho que cabe à parte avaliar, né? Se é necessário ou não. No âmbito da arbitragem, o nosso decreto de arbitragem, que até, mas ele só reitera algo que está na lei de relicitações, que fala que para você ingressar com o pleito arbitral, você teria que ter usado todas as instâncias administrativas, né? Ou seja, pelo menos no caso das arbitragens e nas cláusulas que façam remissão expressa ao decreto, até porque muitas foram firmadas antes da existência do decreto, então, a rigor não teria aplicação. A administração poderia, no âmbito da arbitragem, questionar o fato de a parte não ter feito esse passo antes de ingressar com a arbitragem, né? No âmbito do judiciário, já não tem tanta essa exigência, a parte poderia apresentar. Fica difícil para a administração fazer a defesa de algo, pode ser até, a depender do assunto, se ela concordar, se a administração concordar, poderia ser feito um acordo ali, né? Mas não é uma má-fé, não vejo como uma má-fé você buscar o judiciário, né? É um direito da parte, né, do cidadão buscar o judiciário. Acho que já está às 11h40, passamos mais de 10 minutos do tempo. Lenora, consulta você. Será que dá tempo para mais uma pergunta ou não? Dá tempo sim, Natala. Podemos responder. Estou vendo que agora tem muitas intervenções aqui dos participantes, né? Dá tempo de mais uma sim. Tá bom, então. Eu vou ter que fazer aqui uma seleção. Tem uma pergunta aqui para a Cristina. Bom dia, meu nome é Cristiane. Minha pergunta para a doutora Cristina, a respeito do componente político na escolha da forma como será feito o reequilíbrio, como poderá ser tratado o princípio da isonomia? Acredito que, na medida em que as decisões sejam proferidas, os concessionários farão pedidos de revisão, alegando quebra de isonomia por determinada medida ter sido escolhida pela administração em um contrato e não em outro similar. A pergunta, então, é mais sobre o princípio da isonomia, né, Cristina? Sim, é bem interessante essa pergunta, né? O que eu acho é que, assim, a gente não é nem o 8 nem 80, né? Eu acho que não cabe um regramento geral.
Veja, isso é minha opinião, né, em termos de eficiência no âmbito da administração pública, né? Eu não acredito que dê para se colocar tudo num pacote só. Isso não dá para fazer. Mas também não significa que cada caso é um caso, então se vira aí administrador em cada situação, porque isso também pode gerar esse tipo de situação onde, por que eu dou um reequilíbrio num contrato que beneficia essa concessão, ela se salva, e no outro eu dou uma medida que não é a mais adequada, né? Acho que cabe um meio termo e, em regra, as agências, aqui a gente está falando aqui bastante de agência reguladora, né? Que tem concessões que não têm uma agência reguladora específica, né? Por exemplo, as concessões de ferroviárias no estado de São Paulo não tem uma agência reguladora, tem uma secretaria de transportes metropolitanos que trata de uniformizar as questões, mas bom, em geral, e isso eu acho que é importante, ter como no caso, uma agência reguladora, ela ter aquelas regras procedimentais pré-estabelecidas, ter alguns critérios pré-estabelecidos, como qual é a metodologia do reequilíbrio, nós vamos utilizar a taxa interna de retorno do momento da celebração do contrato, ou a gente vai escolher a metodologia do fluxo de caixa marginal, ou qual então será o método, né? De maneira a ter uma metodologia uniforme para todas as situações. Aí tem que ter uma transparência grande, né? Uma transparência grande e, na medida do possível, ter o mesmo critério para situações que mais se assemelhem, né? Então, essa é uma preocupação, embora eu continue entendendo, cada contrato é um contrato, e tem contrato que uma solução é mais eficiente do que a outra. Então, aí a gente vai ter que ter uma preocupação muito grande do administrador, até para não acontecer o que a Priscila comentou, né, do risco de daqui a alguns anos ter uma caça às bruxas aos administradores que tomaram determinadas medidas, que essas decisões sejam devidamente fundamentadas, motivadas, com uma transparência para, né, transparência desde o atendimento às concessionárias, as reuniões que estão acontecendo, até o resultado que se aplica a um e não se aplica a outro. Então, acho que essa preocupação é muito válida, ela é muito importante, e acredito que com essas medidas de motivação, transparência, justificativas, o risco de ter decisões que violem o princípio da isonomia e que violem a impessoalidade, que esse risco ele é evitado ou, no mínimo, muito fortemente mitigado. Se a administração pública acaba ferindo a isonomia por qualquer motivo, ou se a parte entende que teve a isonomia ferida, ela pode se valer do judiciário ou da arbitragem, enfim, para tentar restabelecer alguma coisa. Bom, acho que, felizmente, não dá mais tempo da gente discutir. Tem muitas questões interessantes aqui enviadas pelo pessoal. A gente tenta, pelo menos, responder para vocês por e-mail, pessoal. Obrigado, agradeço muito a presença de todos, agradeço muito a participação também da nossa plateia virtual. E mais uma vez, por fim, aqui agradecer a CBC mais uma vez. A Priscila, Cristiana, foi sensacional. Espero que a gente possa se encontrar outras vezes, e talvez, quem sabe, no futuro próximo, em eventos presenciais, que a gente possa conversar mais abertamente, que é sempre muito, muito proveitoso. Então, obrigado a todos mais uma vez. Para encerrar aqui o nosso webinar, Lenora, que você quer dizer aí do ponto de vista institucional aí da Cancer?
Disse tudo, Nankala. Eu só tenho a agradecer às brilhantes exposições dos nossos convidados, também a todos que nos acompanharam até agora, e dizer que o evento, o webinar foi gravado e será disponibilizado um link muito em breve no canal do YouTube da CCBC. Então, a todos, saúde, força, muito obrigada. Tchau, obrigado. Obrigada. Tchau, obrigada. Tchau, até mais. Tchau.